Esse canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. LF Studio Beauty, sua beleza em primeiro lugar. Para mais informações, acesse a descrição deste vídeo. E sejam bem-vindos a mais um Alquimia Videocast. E aqui com vocês, o anfitrião da vez, Henrique Foster, hoje para entrevistar, gente, alguém fantástica. Lauren Lourenço, seja bem-vinda. Obrigada, que honra estar aqui. Espero que esteja tudo bem com você. Eu estou bem. Que seu ano esteja sendo maravilhoso. Está sendo. E que a gente possa ter uma excelente conversa também, mostrar para todo esse pessoal aí quem que é a Lauren, o que a Lauren faz e tudo mais que você tem de bom. Combinado, combinado. Primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra, principalmente ser entrevistada por você. Então, Lauren Lourenço, quem que é, né? Quem que é Lauren Lourenço? Quem que é Lauren Lourenço? Bom, hoje eu sou hipnóloga, né? Sou hipnoterapeuta. Eu trabalho com casais, adultos, jovens. Não trabalho com criança, ao longo da nossa conversa você vai entender. E qual que é o objetivo? Gente, qualquer questão que as pessoas estejam enfrentando no seu dia a dia e não conseguem identificar a razão daquilo que elas estão enfrentando. Então, o terapeuta, ele vem como alguém que está fora da ilha para ajudar as pessoas a enxergar aquilo que elas não conseguem. Então, eu construí uma carreira no corporativo, fiz uma transição há um pouco mais de 2 anos, e até então eu venho trabalhando com isso. Então, basicamente, essa sou eu, na minha função, legal, né? Mas, eu quero te conhecer, assim, desde lá de trás, tá? Isso. Qual foi a primeira coisa que você trabalhou, assim? Vou pensar na vida profissional. Na vida profissional, fui estagiária de um banco. Estagiária de um banco? De um banco. Foi meu primeiro emprego com 17 tu não aprendeu anos. Lá, né? Cara, foi 2 anos, assim, foi meu teste de fogo, porque alguns anos atrás trabalhar em banco era mais pressão ainda do que é hoje. Mas tu trabalhava diretamente com as pessoas? Diretamente, foi uma imersão nível hard, eu aprendi muita coisa. Tanto que no final do meu estágio eu tinha desenvolvido alguns sintomas, eu tinha problema de estômago, eu tinha muita questão de saúde, assim, porque realmente, emocionalmente falando, para alguém que era muito jovem, foi muita pressão, mas eu não trocaria, porque querendo ou não, forjou, né? Forjou quem eu sou hoje, me preparou para o mercado de trabalho. E naquela época, ser estagiária de banco, você era praticamente um escriturário. Uhum. Você só não era pago como. Então, era de sentar na mesa e atender abertura de contas, cadastro, vendas. Tá, mas isso tu tinha quantos anos de idade? 17 para 18. 17 para 18. Exato, foi 18, 19 anos, foram 2 anos de estágio. Foi o meu primeiro emprego. Aí, de lá, eu fui para a carreira administrativa em imobiliárias. Imobiliárias. E ficou quanto tempo daí nessa... Entre imobiliárias e construtoras... E empresas de softwares para construtoras, eu fiquei uma média de uns 15 anos, assim, por aí. 15 anos. Aí foi área financeira, administrativa, comercial. Na verdade, eu percorri por todas as áreas dentro de uma empresa, ao longo da minha jornada. Eu imagino. Porque imagina assim, a gente vai criando uma estrutura e vai criando habilidades dentro das várias áreas diferentes que a gente trabalha. Isso. Então, hoje, tu lidar com pessoas diretamente, né? Trabalhar com terapia e tal, e tudo isso que você fez... Isso. Me preparou. Te preparou. Exatamente. É o que eu percebo, assim, porque vamos parar para pensar. Meu primeiro emprego foi lidando com pessoas de diferentes personalidades, de diferentes dificuldades. As pessoas já tinham um certo bloqueio com o banco. Todo mundo tem um bloqueio com o banco, né? Então, acaba que a gente levava muita lapada. Tinha cliente que fazia a gente ir pro banheiro chorar. Nossa. Tinha cliente que tinha essa habilidade. Aí até você ter resiliência, aprender a não absorver, vai uma jornada aí. Vai. Mas, querendo ou não, vamos parar para pensar assim. É óbvio que eu tive outras experiências antes, informais. Eu trabalhei num cartório, eu organizava o casamento civil das pessoas.
Já fui Mas madrinha. era... Eu fui madrinha de um monte de gente que os padrinhos não chegavam Tu na era hora. juiz de paz ali da... Eu A era, juíza de eu paz, era, ou- eu era auxiliar Auxiliar, do juiz de entendi. paz. Então ela tinha, como era cidade pequena, ela tinha um local onde ela executava ali, fazia os casamentos civis. E aí depois, e eu ficava ali, eu abria, fechava, organizava tudo. Música era eu que punha. Aí era madrinha porque Faltava padrinho e os madrinha. padrinhos não chegavam na hora e a pessoa tinha que cumprir horário. E às vezes a gente fazia assim, 7 casamentos num dia. Nossa, Então assim, já vamos parar para pensar que isso foi com 11 anos. 11 Não, anos. minto. Com 12, 13 anos. Tá. Ah, Porque era bem informal, era aquela coisinha de final de semana, sexta e sábado. E aí eu conheci, ela pegou um carinho por mim. Então, assim, eu trabalho com pessoas desde quando eu me entendo por gente dentro do mercado de trabalho, cara, né? que legal. Agora dá pra entender um pouco como tu chegou até aqui, né? Exatamente. Tá, mas assim, ó, para conhecer um pouco mais o teu trabalho hoje, Uhum. tá? Desde quanto tempo que você tá nessa área de terapia e tal? E eu quero entender também depois qual é esse tipo de terapia. Combinado. Tudo começou quando eu mudei para Florianópolis, tá? Eu passei por um divórcio. Esse divórcio não foi legal, foi um divórcio bem traumático para mim. Eu não tinha nenhum acesso ao autoconhecimento, eu não sabia nem que existia essa palavra, para ser sincera, do tanto que eu era leiga no assunto. E aí, depois desse divórcio, eu tive um ano sabático e aí eu comecei a olhar para dentro. Uhum. E comecei esse processo. Sabe conta-gota? Sabe quando você está muito lambuzado de lama e você percebe que tem algumas lamas que está bem seca? Quando você vai para debaixo da água, demora um pouquinho até aquela lama começar a sair, começar a derreter e começar. Foi mais ou menos esse processo que acontece com quem nunca teve acesso ao autoconhecimento. E a sincronicidade da vida começou a me trazer pessoas, situações, circunstâncias em que foram possibilitando esse meu autoconhecimento. Depois eu tive mais contato com a minha irmã, e aí, através dela, eu fui fazer parte de um grupo de pessoas em que todo mês tinha palestra. Então, assim, eu fui me entrando nesse mundo de imersões, palestras, autoconhecimento, mudar o mindset, comecei a mudar a minha mentalidade, comecei a entender por que eu tinha passado tantas coisas, por que eu estava passando pelo que eu estava passando, e comecei a estudar para mim. Então, porque assim, ó, existem várias ferramentas hoje dentro do processo de autoconhecimento. Existem várias abordagens. Só que o que eu aprendi? Uma não anula a outra, pelo contrário, uma complementa a outra. E como eu tinha muita coisa para resolver, tinha muita lama para resolver, Tem que estudar bastante, né? eu tive que mergulhar de forma bem profunda para lavar tudo que eu precisava lavar. Aí eu fui, uma técnica aqui, uma ferramenta ali, uma imersão aqui, um curso ali. E aí, depois de alguns anos, eu fiz a minha primeira especialização para poder fazer em paralelo ao meu trabalho, ao corporativo. Nessa época eu já era gerente, né? Já tinha conseguido galgar já tinha feito uma trajetória bacana dentro do corporativo. Só que nesse processo de descoberta, você vai se conhecendo e você vai mudando ao ponto de algumas coisas que eram importantes deixar de ser importantes, que era minha carreira corporativa. Fui perdendo meio que aquela, não vou falar tesão, mas foi deixando de fazer sentido. Aí eu falei, vou fazer um curso aqui. Aí fiz um curso aqui, uma especialização ali, fiz uma mentoria aqui, uma mentoria lá, e fui fazendo. Depois de um tempo, eu falei assim, aí eu comecei a ser incomodada pelo fato assim, eu estava só estudando aquela famosa obesidade mental, não estava praticando, e a carreira no corporativo já não estava fazendo mais sentido. Só que eu estava com aquela questão de que não estava pronta, precisava de mais um curso, precisava de mais aquilo, mas quando eu fizer isso, mas quando eu fizer aquilo, e até que um dia eu acordei e eu percebi, e aí eu percebi que eu não estava legal, eu não estava bem, e fui no médico, e a médica queria me dar remédio, eu estava com Ela falou que eu estava com início de depressão, mas hoje eu entendo que não era depressão, era um burnout. Eu estava literalmente com todos os sintomas de um burnout. Ou seja, eu não ouvi os sintomas do meu corpo, eu não me ouvi, e eu percebi que eu estava passando dos limites. Mas nessa época tu já conhecia os sintomas, já poderia
Na verdade, eu estava Já tinha um conhecimento para Eu tinha saber o que você tinha. conhecimento para me autorregular, Sim. mas eu não tinha entendido o que estava acontecendo, porque eu estava imersa no corporativo. Eu não levava a sério ainda o que eu fazia, nem, assim, de forma profissional. Estava estudando porque era algo que eu fazia naturalmente. Eu amo, é algo Sim. aquilo que a gente, sabe, você nem percebe. Você tem hiperfoco naquilo, você é autodidata, você lê, você estuda o tempo inteiro, você está sempre fazendo alguma coisa, mas eu ainda não encarava de forma profissional, porque eu estava imersa no corporativo. E o corporativo me sugava muito. Porque como eu era gerente de uma loja, né, de uma imobiliária, era muita responsabilidade, eu fazia eventos, então era assim, era loucura. Imagino. Aí quando ela me falou isso, eu falei, eita, não, peraí, Não. eu não vou tomar remédio. Eu vou me autorregular e eu vou começar a olhar para mim e perceber o que está acontecendo. E aí, dentro desse movimento, eu percebi que eu precisava tomar uma atitude. Aí foi quando eu fiz um compromisso comigo que eu ia ficar um determinado tempo ainda na empresa e eu ia me organizar para fazer uma transição de carreira. Eu fiz uma transição de carreira, Foster, sem saber que eu estava fazendo uma transição de carreira. Depois que essa chave virou, eu já estava, vamos dizer assim, pronta. Porque foi algo que foi acontecendo naturalmente comigo, Sim. esse processo de estudo. E aí, fiz esse compromisso comigo, vamos dizer assim, eu enganei a minha mente para ela poder, vamos aguentar mais um pouco todo esse movimento, mesmo porque eu não tinha reserva, eu não tinha me organizado. Sim. Eu não tinha reserva financeira. É um problema para as pessoas fazer essa mudança justamente pela organização, né? Pela E pelo medo organização também. financeira. Vou largar uma vida, uma carreira de longo prazo, assim, para tentar algo novo. Tudo de novo, porque você Exato. começa do zero. Uma coisa é você se posicionar como professor, eu como gerente administrativo no mercado, e o mercado me conhecer e o meu currículo mostrar que eu tenho esse know-how. Sim. Que nós temos um know-how naquilo que a gente faz. A outra é eu fazer uma transição e me reposicionar no mercado como profissional daquela nova profissão que a gente se propôs a fazer. Então, isso gera realmente muita insegurança, muito medo, precisa de um planejamento. Só que mesmo precisando de todo o planejamento, mesmo diante de todo vamos dizer assim, uma preparação que você faz mental, emocional e financeira, no resumo da ópera, é um eterno contrato de risco. Um eterno contrato. Exato. É o que eu falo para os clientes hoje. A vida, ela é um eterno contrato de risco. A gente não tem garantia de nada. A gente casa para ficar casado para sempre. A gente escolhe profissão, a gente muda de cidade, a gente faz escolhas pensando sempre no tempo a longo prazo. E também sem saber que vai dar certo, não vai? Só que não se arriscar também é um risco, né? Não se arriscar é um risco. Mas assim, ó, pensando em toda a trajetória que você teve, tudo isso foram criando habilidades diferentes para poder chegar e falar assim, não, realmente é isso que eu quero. Exato. Sabe? Eu gosto de dizer assim, ó, o caminho se descobre caminhando. Mas não de um jeito passivo, como se deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não gosto de as pessoas deixar a vida conduzir. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente quer. Mesmo que a nossa opinião possa mudar no meio dessa jornada. Sim, porque pode mudar e sem problema nenhum. Acho que é isso que as pessoas têm medo, sabia, Foster? As pessoas não tomam decisão porque elas querem ter certeza das decisões dela. Inclusive, você que trabalha com jovens e adolescentes, que eles chegam nessa fase, tá, o que eu vou fazer? Mas e se? E aí acabam não decidindo porque fica, e se não gostar? E se lá na frente ia acontecer isso? Quando eu atendo adolescentes, eu falo, minha filha, agora é hora de errar. Escolheu a arquitetura, não gostou, vai para não sei o quê, vai para não sei o quê. Até uma hora, de fato, você amadurecer e perceber que não é isso aqui que eu quero. Você vai saber a hora. Agora, dizer que você vai fazer uma escolha que está tudo certo, tudo garantido e que... Mas assim, ó, quer ver? Pensando assim no meu lado, né? Eu sou professor já há 21 anos, eu estou no 22º ano da profissão. O papo que eu tinha quando eu comecei e o papo que eu tenho com os jovens hoje é completamente diferente. Exatamente. Sabe? E assim, eu me vejo como um agente de sonhos. Então, quando eu vejo lá, eles pensando, não, assim, ó, vai que vai dar certo. Só que é assim, né? Para tu conquistar sonhos, tem que se planejar. Exatamente. E se você quer ser destaque, quer ser diferente, tu tem que criar habilidades fora da tua área de atuação. Exato. Então, quando se fala assim, não, que eu fiz isso, aquilo, tal, o meu medo e tal... Bom, olha quantas habilidades você ganhou, quantas pessoas você trabalhou, né, vendo problemas e tal, e aí se enxergar
né? Isso. Estudar o máximo para poder atender outras pessoas Isso. e ajudar na vida delas, Na né? jornada Que é o que você delas, faz, na né? verdade. Exatamente. Eu ajudo as pessoas na jornada da vida delas. Seja em qual área que elas estiverem enfrentando dificuldade. Por quê? Porque a vida me preparou para isso, depois eu me especializei, né? Então, ontem eu estava fazendo atendimento que eu falei assim, teoria é muito bom, estudar é muito bom, faz parte. A gente precisa ter conteúdo, tá? A gente não pode ser um profissional relapso, a gente não pode fazer as coisas meia boca, de qualquer jeito, ou pelo tio Google. Não pode. Não pode. Sabe, esse negócio de tio Google, do chat... Chat GBT. Eu tenho dificuldade para falar. É bom, ajuda, mas eles precisam ser a cereja do bolo. Exato. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem que se especializar, assim. Só que nada nessa vida paga o fato da nossa história. A nossa história, ela se torna a nossa maior força e nosso maior trunfo. Eu olho por mim. É como eu te disse, Foster, eu tinha muitas dores, muitas feridas. Estamos num processo, porque a gente é como uma cebola em camadas, né? Nunca tá 100% e aí vai ser até morrer. E tá tudo bem. Mas a tua história, ela pode ser escola para alguém. A tua história, ela é o seu maior trunfo. A tua história, ela agregada com o conhecimento que você adquirir estudando, potencializa tudo. Então, assim, tudo que, de fato, esse olhar que você está tendo em relação à carreira que eu construí, tudo que eu passei, os lugares e todas as habilidades que eu adquiri ao longo dessa jornada, realmente me fizeram a profissional que eu sou hoje. Por isso que eu falo, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, isso até também é uma mensagem para as pessoas que estão em casa. Porque as pessoas, mas e se, que tem a questão do risco, e se eu perder, e se acontecer, e se não der certo. Não existe o não dar certo, porque se você aprendeu, já deu certo. Então, é igual nós estávamos falando, tudo que eu passei, toda a minha jornada preparou para o que eu faço hoje. Preparou. Então, deu certo. Deu certo. Não, é verdade. Deu certo. Todas as vezes que fui pro banheiro, eu chorava porque o cliente... E fui adquirindo resiliência e habilidades e tudo. Então, essa é um pouquinho. Cara, que legal, né, gente? E assim, ó, vocês veem que a gente vai numa estrada e essa estrada vai abrindo vários caminhos diferentes. Exatamente. Dá para seguir em frente ou dá para testar caminhos novos. Exatamente. Mas sempre pensando em frente, de fato. E assim, Lauren, ó, a gente falou, né, de toda a sua história, da terapia, mas às vezes o pessoal não sabe o que você faz. Na prática, verdade, né? na prática, assim, como tu falou, né, a criança eu não atendo. Mas como que é o atendimento, assim, sabe? Exato. As ferramentas. Por exemplo, se alguém gostou, assim, do perfil da Lauren e tal, não, mas, pô, eu gostei tanto dela, eu queria que ela me ajudasse. Então, como que você pode ajudar, sabe? Como que é a abordagem, como a pessoa te encontra, como é que é isso, assim, sabe? Como é que é essa relação? Sim, como que é construída essa relação, Isso. né? Mesmo porque hoje as pessoas não compram produtos e serviços, né, Foster? As pessoas compram relacionamento. Exato. Então, toda venda, ela começa na relação que a gente constrói com o nosso cliente, com o nosso paciente. A gente costuma dizer no nosso... dentro do nosso, como que fala? Nosso meio, né, dos terapeutas e psicólogos, que a gente não sabe o que fala. O paciente fica parecendo que está doente. E cliente fica parecendo que está muito comercial. Aí a gente fica assim, ninguém sabe qual a palavra que a gente usa. Vira amigo no final, não? Vira amigo no final. Eu sou bem fora da curva, porque tem bastante... questões, assim, que são levantadas em relação ao nosso meio, mas eu viro amigo, sim. Atendo amigas. Porque as pessoas, a psicologia, ela criou um pouco alguns conceitos, tá? E um deles é aquele famoso, assim, é bom não atender quem você não conhece. Eu costumo dizer que é muito melhor atender quem você conhece, porque você já fica muito mais rápido, muito mais assertivo, você já pega o que precisa já tá observando a pessoa você já tá observando a pessoa, você já conhece. Então, assim, eu adoro atender quem eu conheço. E quando se constrói essa relação terapêutica, existem algumas pessoas que a gente quer trazer para a vida, porque se tornam muito especiais, mas sempre no âmbito de saber separar as coisas. Tanto o terapeuta quanto o cliente precisa ter essa maturidade, tá? Realmente precisa, mas isso é trabalhado também dentro do processo terapêutico. Então, respondendo a sua pergunta, como que se constrói?
Então, quando o cliente entra em contato por uma indicação ou por alguma estratégia de venda minha, começa a se construir ali o relacionamento. E o primeiro ponto para construir essa relação é o rapport. A pessoa, ela precisa gostar de mim. Ela precisa olhar para mim e falar assim, e se identificar comigo. Essa é o primeiro ponto. É porque ela vai ter que se abrir, né? Exatamente. Então, não adianta você querer atender alguém e a pessoa está fechada, não falar para ti a qual é pessoa necessidade. ela não te comprar, ela Exato. tem que comprar você no sentido assim, de identificação, porque as pessoas, elas se conectam por identificação. Não tem os grupos? Os Sim. grupos do pessoal que gosta de skate, de patins, são tudo por identificação, os de corrida. Então, a gente se relaciona por identificação. Eu preciso me identificar com você para poder construir uma relação contigo. Agora, quais pontos que nós iremos nos identificar? Aí a gente deixa para a vida. Então, quando há essa identificação, há esse rapport, a pessoa gosta de mim, aí eu parto para o primeiro atendimento. Eu costumo dizer que eu preciso só de 10, 15, 20 minutos com a pessoa para poder, de fato, mostrar para ela como eu trabalho e também criar essa conexão. Eu tenho muita facilidade de criar conexão com as pessoas. Eu acho que essa habilidade veio de todo o meu trajeto. Mas não tenho dúvida nenhuma. De todo o meu trajeto. Então, eu tenho muita facilidade para me conectar. Então, depois que há essa conexão, eu costumo também dizer assim, 2 frases do cliente, uma pequena história que ele me conta, eu já identifico milhões de raízes. Eu já consigo pegar os pontos. Então, depois que eu pego os pontos, aí eu mostro para ele, sua questão é essa e essa. Lauren, qual a abordagem? Eu tenho várias abordagens. A hipnoterapia, que é a hipnose, ela é uma ferramenta que eu uso durante o processo de tratamento para o cliente. Tratamento também é uma palavra, mas de fato é um processo que a pessoa passa. Lauren, quais as abordagens? Aí tem várias. Lembra que eu te falei no início da nossa conversa que uma abordagem não anula a outra. Sim. E uma complementa a outra? Então, eu trabalho com a psicanálise, com a PNL, com a física quântica, com a epigenética, com a metafísica. Medicina chinesa, eu sou completamente apaixonada por medicina chinesa, que eu trabalho a tríade do corpo, alma e espírito, tá? Que é a parte, não é espiritual. Espírito, quando eu falo, é a nossa parte energética. E por aí vai. Eu já falei da epigenética, a PNL, a física quântica, a medicina chinesa, a terapia cognitivo-comportamental eu trago também para os meus atendimentos. Então, o humanismo. Então, quando as pessoas perguntam, Lauren, qual é a sua abordagem? Eu respondo, são várias. Qual que é o objetivo? Qual que você vai usar comigo? Eu vou usar aquela que eu identificar, que a sua personalidade mais se identifica. É uma pergunta que eu tinha, uma curiosidade. Quem define é você ou a pessoa? É eu. Ah, tá. O que o cliente precisa sentir de mim? Ele só quer resolver o problema dele. Ele não importa se eu vou usar constelação familiar, se eu vou usar humanismo, se eu vou usar terapia cognitivo-comportamental, se eu vou usar a psicanálise. Ele quer que o problema dele seja resolvido. Então, E o problema vai ser resolvido? Vai. Essa é uma parte importante, né? Vai. Pelo menos os 100% do meu 50% eu garanto. Porque, de fato, é um casamento que acontece também. Sim. Eu não consigo fazer o processo sozinha. Sim. Eu já cheguei a dispensar o cliente. Eu falar para ele, você não está pronto. Eu sei que você quer, mas não adianta, você não está pronto. Porque se o cliente não fizer a parte dele e o que cabe a ele, eu também fico vendida no meio do caminho. Não, com certeza. Porque é igual casamento, né? O casamento se constrói com 2 pessoas que decidem fazer os 50% de cada. Uhum. Então, no processo terapêutico é a mesma coisa. Então, quando eu percebo que o cliente não tá pronto, é muito complicado acontecer isso, mas, tá? Mas assim, quando se fala no cliente e tal, por exemplo, nós temos uma pessoa já um pouco mais de idade e tal, e um filho jovem, tipo 20 anos. E o pai ou a mãe precisam que o filho seja atendido. Eles podem levar o filho contra a vontade do filho ou não? A pessoa tem que querer. Esse primeiro contato, assim, sabe? Sim, eu entendi a pergunta. Para um adolescente, o pai e a mãe têm autorização para marcar a sessão e levar o adolescente e falar assim, é contigo, né? Você vai fazer terapia. Porém, contudo, todavia, essa terapia só vai funcionar se a pessoa querer. Né? Se a pessoa não querer, não vai. Porém, esse primeiro contato,
ele ajuda, porque as pessoas têm muito preconceito com terapia. Sim. E eu não sabia disso até me tornar uma profissional. Eu não sabia, para mim eu achava que era tranquilo. Mas não, as pessoas acham que Mas sabia terapia é pra que eu acho que doido. assim, ó, são duas coisas, tá? Talvez o preconceito Aham. e talvez o não conhecimento. Exato. Porque, por exemplo, vai que eu precise hoje de uma terapia, mas eu não sei. Na verdade, as verdade? pessoas não sabem o que a terapia faz. Sim, e parece que os meus colegas que fazem Aham. sempre falam, não, todo mundo deveria fazer. É. Entendeu? E eu falo assim, não, mas eu não sei, eu nunca fiz. É. Entende? É porque as pessoas têm realmente aquele conceito de que terapia é só quando a pessoa tá bilula da vida, É. tá lelé das cucas, tá meio fora do norte, ou porque a terapia vai chegar e alguém vai ficar com uma caderneta na mão te escutando e você falando ali sem objetivo nenhum osso. Realmente, falar é terapêutico, tá, gente? É cientificamente comprovado o poder de você expor para fora, colocar para fora suas emoções. Mas isso por si só não resolve muitas demandas emocionais. Precisa de técnicas, existem ferramentas para acessar esse inconsciente e entender o que as pessoas estão enfrentando e por que elas estão enfrentando o que estão. E respondendo sua pergunta, sim, eu até não acho ruim quando esse movimento acontece. Eu já atendi pessoas que a amiga pagou para o amigo que tentou algo e pagou e deu aquela pressionada, porque eu sei que eu preciso de um primeiro contato para o cliente para mostrar para ele isso que você me Claro. perguntou. O que é? Criou a necessidade, né? Exato. Para que é? Como funciona? Então, como eu consigo desmistificar isso num primeiro contato com o cliente, eu adoro que forcem, força mesmo. Bota pressão. Só que aí, nesse primeiro contato, eu vou sentir se a pessoa está pronta, se ela não está, se ela está aberta, se ela não está. Se vai fluir, eu de olhar para o paciente, eu sei o quanto que o paciente não precisa falar nada, sabia? Uhum. Eu consigo olhar e ter um feeling de perceber o quanto aquele paciente, a alma daquele paciente está pronta para poder passar por um processo de transformação. E quando eu falo transformação, as pessoas ficam pensando, eu vou deixar de ser uma pessoa e me tornar outra? Não, pelo contrário. Você vai deixar de ser aquilo que você acha que você é para se tornar quem você verdadeiramente nasceu para ser. Aí é o que eu costumo dizer de máscara e essência. Então, as pessoas têm uma máscara. Eu acho que eu sou isso. E elas se identificam. Tem pessoas que se identificam com dor, com drama, com feridas, com traumas. E elas acham que são aquilo ali. Aí o meu trabalho é falar, não, você não é isso. Você é isso aqui. Eu sou isso. Você é isso. Então, o processo de terapia é para mostrar para essa pessoa quem ela verdadeiramente nasceu para ser. Tá, em mas e essência. assim, ó, geralmente quando são as duas personalidades, né? A máscara que você assume, o personagem e você mesmo, que às vezes você nunca vai descobrir. Tem situações que a máscara é melhor do que a pessoa principal? Nunca vai ser. Por mais que essa máscara é positiva, não, Lauren, eu uso uma máscara que eu sou good vibes, que eu sou tranquilo, eu sou alegre, eu sou divertido, mas na verdade eu sou bem introvertida e dentro de casa eu sou mais reservado. Não é. Isso, na verdade, isso a gente pode usar porque tem os arquétipos. Então, você pode, sim, adotar alguns arquétipos na sua comunicação. Isso faz parte do meio corporativo e está tudo bem, mas não vou entrar nisso. Só que, assim, viver em essência, nada substitui você viver na integridade, sabe? De quem você nasceu para ser. Sem ter medo de qualquer coisa. Porque quando a gente está sendo... Eu estou tentando encontrar uma metáfora para colocar nisso daqui, mas basicamente é isso. Imagine que quando você está vivendo você, sendo a sua essência, sua personalidade na integralidade que ela traz para ti, você se sente muito mais leve, muito mais livre, mais espontâneo. E o melhor de tudo, você se sente amado, porque você gosta de você. E aí, naturalmente, as pessoas também vão gostar. A aceitação própria, né? É a aceitação própria, porque aí as pessoas vão sentir que você te curte, que você gosta desse jeito estabanado, desse jeito alegre, ou desse jeito introvertido, mais quieto, mais calado, mas você curte isso, sabendo e respeitando todas as limitações da sua personalidade. Sim. Isso também acontece no processo terapêutico. Qual que é a minha personalidade? Na minha tendência positiva, como que eu ajo? E na minha tendência negativa, como que eu faço? Então, o processo de autoconhecimento é para mostrar para a pessoa quem ele é na luz, mas também as sombras. E autoconhecimento não é sobre deixar as sombras e ser perfeito. Não existe. Né? Não é. Não vai chegar na perfeição. Não. Né? A gente tem que assumir nossos erros tal, e falar assim, não, tudo bem. Tá não sou bom nisso. Isso, e tá mas tudo sou bom bem. nisso. Exato. Então, eu vou valorizar a parte que realmente eu consegui.
Que legal. Exatamente. E assim, ó, quando trabalha com... É cliente, paciente, como é que é? O que surgir aí, cliente, paciente. Para ser atendido, tem que ser presencial, online? Ah, Qual boa que é, qual que é a pergunta. melhor abordagem? Ou, Abordagem. assim, hoje você mora em Florianópolis, Uhum. né? Mas, por exemplo, alguém que mora lá no norte, conseguiria Isso. ser um paciente seu? Como é que seria assim? Como é que teria essa abordagem em relação a essas pessoas? Sim. Eu trabalho das duas formas, mais online. Tá, mais Porque online. porque hoje as pessoas estão cada vez mais com agendas cheias e querendo mais otimizar o tempo. E eu atendo pessoas de fora também. Então, eu atendo das duas formas. Lauren, porque depende também, sabe o que acontece? Como que se diferencia o presencial com o online? Personalidade do cliente. Existem clientes que fazem questão de ser presencial porque eles têm aquela necessidade do contato físico, que são as pessoas mais extrovertidas. Sim. Os introvertidos, eles são mais tranquilos, então... Só que, como eu tenho uma facilidade para conexão e para comunicação com o cliente, até aqueles que gostam do presencial falam, não, até que deu certo, Deu até que eu certo. gostei. Eu até comecei a atender um cliente novo que foi a princípio e falou, não, eu sempre fui presencial, eu gosto de presencial. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um primeiro encontro online. Se você sentir que não fluiu, a gente parte para o Dá pra fazer presencial. um híbrido, não dá? Dá para fazer. Eu tenho cliente que faz Hoje híbrido. não dá pra ir... Dá Você tem para presencial, a fazer. gente pode fazer... Ambos funcionam. Eu consigo aplicar hipnose online. Assim, ó, na nossa área da educação, né, a pandemia mostrou o que era Exato. possível e o que não era no digital. Entende? Assim, também mostrou que todos os professores poderiam ter ido para o digital. Exatamente. Porque até então, eu era um cara desse sala de aula. A partir do momento que criou-se a necessidade, em uma semana eu estava aprendendo a mexer com 2, 3 aplicativos lá, fazendo reunião no Meet e tal, sabe? E ali eu me descobri também na internet. Então, eu acho que agora a gente conseguiu separar bem o que é Exato. presencial E e o que é digital. online. E dá para fazer os dois. E levar a tranquilamente. sério os dois, Levar né? a sério. Porque antes o pessoal achava que não dava certo, É, levar a sério e tal. Claro, entendemos que tem situações que tem que ser presencial. Por Tem. exemplo, a volta às aulas foi importantíssima. com A certeza. gente olha as Até para tirar as crianças, os adolescentes do ninho, não né? é? Então, assim, ó, ali a gente viu que, de fato, para crianças, até os adolescentes ali, é importantíssimo estarem presentes, tal, até pelo meio social, tal. Para os adultos já é outra história. Muita gente se adaptou a trabalhar em casa e tal, assim como tem gente que não se adaptou. Tem gente Não que é verdade? ficou quase doido, né? Eu me incluo nessa. Pena Teve. que eu não te conhecia nessa época, Laura. Eu trabalhava Eu numa seria, empresa olha. nessa época e pessoas iam para a porta da empresa e falavam, deixa eu trabalhar aí, É. pelo amor de Deus, as pessoas estão ficando doidas em casa. Nessa época você trabalhou em casa ou tava... Eu trabalhei em casa um pouco na pandemia e depois eu fui. Foi uma das coisas também que me fez estudar mais ainda. Nessa época eu estava em fase de estudos, né? Me fez estudar mais ainda, porque quando fizeram a transição, eu me adaptei 100% em casa. Adaptou rápido? Nossa, rápido, amei, adorei. E quando eu precisei voltar para o presencial, cara, eu sofri pra caramba, foi um baque. E não fizeram uma transição leve. Chegaram numa quarta-feira, simplesmente ligaram pra gente e falaram, amanhã é pra estar aqui. Oficialmente. Aí eu, como assim? Você não tinha se organizado, nem preparado psicologicamente para isso. Então, o corporativo tem muita coisa boa, o corporativo faz parte, é muito bom. Só que tem umas coisas que acaba prejudicando muito por não entenderem as diferentes personalidades que as pessoas têm. Tratam todo mundo igual. Sim. Mas eu entendo assim também, né? Tu tava numa empresa e tal, e sempre trabalhou em empresa até então. Uhum, E hoje tu virou uma empreendedora também. hoje eu sou autônoma, né? E como que é essa troca, assim, sabe? De sair da CLT e ir para o seu negócio. Como é que é? Como é que foi? Foi um processo também para amadurecer isso. Por quê? Eu não só era do CLT e parti para o empreendedorismo. Eu tinha toda uma mentalidade CLT. Eu tinha uma mentalidade CLT, eu tinha uma mentalidade, até aquele Pai Rico, Pai Pobre fala muito sobre isso, né? Eu tinha uma mentalidade que eu escutei a minha vida inteira, eu tenho que trabalhar, fazer um concurso público e casar e tal. Eu tinha muitas crenças em relação a isso. Eu sei como é. Eu tinha muitas. Empreender, para mim, nunca foi uma coisa que eu imaginei que eu fosse fazer, de verdade.
E eu também tinha muitos padrões de escassez na minha vida, muito medo de faltar, porque eu venho de família que a gente passou muita dificuldade. Não só a minha família, mas eu tenho uma ancestralidade que passou muita falta e a gente acaba carregando essa memória, tá? A gente carrega os imprints das histórias da nossa família. Então, um lado da minha família veio dos escravos. O outro lado da minha família veio italiano. Nossa, que lindo. Não, mas veio imigrante, fugindo da guerra. Então, eu tinha esse imprint, eu tive que desconstruir isso para poder hoje levar o empreendedorismo de forma como eu levo, que é leve. Eu não vou falar que, porque empreender é aquele altos e baixos de empreender, mas eu posso dizer com autoridade que eu estou levando isso com leveza. Mas eu precisei fazer colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na prática. Então, quando eu saí que eu pedi demissão por causa do burnout, eu não pedi demissão para efetivar a transição. Olha só, como a vida, ela tem um jeito de falar com a gente. Quando eu pedi demissão porque realmente eu não estava aguentando mais. Não porque eu tinha me preparado para fazer a transição. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu pedi bem no meio do ano. Eu falei, eu vou arrumar um home office 6 meses. Vou me organizar. Vou me recuperar emocionalmente, porque eu estava com os sintomas, né, com todas as consequências ali do burnout. E aí, final do ano é efetivo, né? Quando eu fiz, foi até o meu noivo que ele virou para mim, olha, ele olhando para mim, ele fez assim, preciso falar com você. Eu falei, tá, fala. Precisamos conversar. Precisamos conversar. Ele olhou para mim e falou, e ele acompanhou todo o processo, ele me escutava muito falar com as pessoas. Eu fazia terapia com todo mundo, eu só não cobrava. E aí ele virou para mim e falou assim, Lauren, você tá pronta? E eu, não tô pronta, porque eu tenho que me organizar, porque eu não fiz reserva, porque não, você tá pronta, você só precisa começar. Para de fazer mais um curso, eu acho que isso vai falar com muita gente, porque tem muita gente que hoje tá nessa situação. Eu acho que várias pessoas que estão nos assistindo vão começar a pegar pontos da tua história assim, pô, eu passo por isso. Entendeu? E esses bons exemplos mostram os caminhos corretos, sabe? Exato, porque... Então é muito importante, assim, eles conhecerem a história, as dificuldades que apareceram, tal, justamente por quê? Porque acham que nunca vai ser com ela, sabe? Ah, não, minha vida tem que ser essa, nessa empresa tóxica, é isso aí. Isso, aguentar, não, porque o burnout, porque não sei o quê, né? Porque dá aquela sensação que, não, de fato, a gente tem que trabalhar porque, não só pelo dinheiro, o dinheiro tem que ser uma boa consequência, mas a gente sabe que na maioria das vezes o dinheiro é o principal. Exato. Porque é uma boa consequência para quem ganha o suficiente e sobra um pouquinho para se divertir e tudo mais. Sim. Agora, para quem tá contando ali as moedinhas e tal, não é bem assim, né? Então, não. Tem que ser, aparecer o trabalho eu trabalhava não só porque eu amava. Sim. Eu trabalhava porque eu precisava. Né? Eu sou chefe de família, eu tenho dois Mas aí assim, ó, vem um grande erro da galera, sabe? Porque quando eu falo vão estudar, sabe? Não é a matéria da escola em si. O pessoal muitas vezes não entende, sabe? Ah, mas vou estudar pra quê? Cara, tu vai estudar porque tu vai buscar o teu diferencial. É isso, foi o que tu fez. Exatamente. Tu estava numa empresa e tu estava estudando, não parasse de estudar. Exatamente. E foi por causa do teu estudo que te deu essa reviravolta na tua vida para virar empreendedora, para estar atendendo, mudar a vida de outras pessoas. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ó, tudo base no estudo. Exatamente. Entende? Foi isso, por isso que eu falei, né? Uma coisa é o tio Google. Exato. A outra é você pegar e estudar afinco aquilo que você gosta. Começa, quem trabalha... entrando um pouquinho dentro do que você falou, uma coisa muito importante, que você falou assim, as pessoas hoje, a grande maioria trabalha porque precisa pagar as contas. Então, eu costumo falar isso no processo terapêutico. Há uma diferença entre você viver e você está sobrevivendo. Eu estava sobrevivendo. O que é o sobreviver? Você trabalha porque você tem água para pagar, luz para pagar, comida, aluguel. Trabalha para pagar a conta, né? Você trabalha para pagar a conta. Isso é sobrevivência. Agora, eu trabalho porque eu escolhi trabalhar com isso. O dinheiro é consequência. Eu trabalho porque esse é o meu propósito, porque essa é a minha escolha, porque eu amo o que eu faço. Ou porque esse trabalho vai me levar onde eu quero, que é o mais importante também. Né? Tem trabalho que é escada. Né? Faz parte da nossa jornada. Faz. Exato. Então, assim, há uma diferença muito grande quando a gente está trabalhando porque eu escolhi aquilo ou porque eu estou fazendo por sobrevivência. Então, essa transição, eu fiz uma transição da sobrevivência para a escolha. Só que não só essa de escolher, eu tenho boleto para pagar. Sim. Não tinha reserva financeira, então eu já estava em déficit, né? Eu já estava, assim, em desvantagem. Porém,
como eu estava de fato preparada, que foi o que ele falou para mim, que ele falou assim, tu tá pronta, você só precisa começar. E eu, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí, por fim, só que ele falou com tanta seriedade, Tô acreditando nele. falou com tanta firmeza, com tanta autoridade, que eu olhei pra ele e falei assim, eu acho que ele tá certo. Eu falei, aí eu criei uma mentoria. Olha, enquanto eu não recebi seguro-desemprego, eu pedi conta mesmo. Então, assim, eu tive que sarar do burnout, porque eu estava bem no meio, eu estava emocionalmente exausta, eu estava mal, meus filhos que o digam. Aí eu tive que criar um produto, aí eu criei uma mentoria de 2 meses, tudo, eu fiz assim, criei tudo, e eu estava meio que correndo contra o tempo para o dinheiro não acabar, porque eu tinha que começar a faturar antes do meu dinheiro acabar. E eu fiz. E participei de uma mentoria, que aí essa mentoria me conheci algumas pessoas, comecei a vender meu pacote, minha mentoria mais em conta do que ela é vendida hoje. E validei esse produto. Cara, as primeiras pessoas que eu peguei, mudou assim, aí eu olhei para eles, aí que eu cheguei nele, eu falei assim, eu não estava pronta não, eu já estava apodrecendo no pé. Eu estava mais do que pronta, mas aí eu precisava desse empurrão, sabe? Só que eu levei mesmo a sério, porque eu só não escutei, entrou no ouvido e saiu no outro. Eu olhei, eu avaliei, eu senti aquela energia, parece que foi uma energia que entrou dentro de mim, e eu fiz assim, eu acho que ele tá certo. E fui com a cara e a coragem, assim, sem saber como que ia ser. Ah, Laura, e se a mentoria não tivesse dado certo e você não tivesse vendido e dinheiro tivesse acabado? Eu não estava nem pensando nisso. Eu não tinha plano B. Eu só estava pensando assim, vai funcionar. Eu vou dar o meu melhor. Vai dar certo, vai funcionar. E foi o que eu fiz. E funcionou até hoje. Tá aí sucesso de hoje, né? Tá aí sucesso até hoje, graças a Cara, Deus, que legal. assim, e até então eu não parei de estudar, detalhe, Sim. eu não sou muito boa com data, mas deve ter uns 2 anos e meio, assim, que eu efetivei essa transição, e eu não parei de estudar um dia, eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo alguma coisa. Ou eu estou lendo um livro relacionado ao meu trabalho, ou eu estou vendo uma imersão, ou eu estou comprando uma mentoria nova, ou eu estou aprofundando o que eu já estudei, mas todos os dias eu estudo. E aí é o que tem feito mais diferença ainda. Porque eu pego muito, Foster, pessoas que passaram anos em processo terapêutico. Tem sido um nicho para mim. Pessoas que fizeram 2, 3 anos e estão passando dificuldades que eu costumo dizer que não deveriam estar passando mais pelo tanto de tempo no processo terapêutico. Mas é como eu te disse, as abordagens nem sempre funcionam. E aí vem para mim, 2, 3 meses, ganha alta. Ganha alta. Então, essa era uma outra dúvida que eu tinha, tá? A pessoa começa num tratamento. Sim. Né? Ela começa a terapia dela e tal. Chega no momento que fala assim, não, agora você pode caminhar sozinho. E ela vai saber o que fazer nos momentos que fica ruim. O objetivo do meu processo terapêutico é que a pessoa tenha autonomia. É tipo uma reeducação. Uma reeducação, uma nova maneira de ver a vida, uma nova ótica das coisas, começando pela mentalidade. A gente trabalha muito a mentalidade, que é sempre nesse objetivo de separar para a pessoa o que é da essência dela e o que é do modus operandi, modo de sobrevivência dela, mas caminhando, né, para que ela atinja autonomia, poder de escolha e independência financeira e emocional. Então, eu não caminho para o cliente ficar dependente de mim, não. Só que existem assim, Laura, em quanto tempo de processo? Eu imagino que você vai perguntar que a pessoa precisa. Depende qual a doença a pessoa tem. Sim. Por que eu falo doença? Tem pessoas que estão com uma gripe e tem pessoas que estão com um câncer, uma leucemia. Então, o tratamento e o período diferente pela intensidade daquilo que a pessoa está passando, do problema da pessoa. Então, eu tenho pessoas que ganham alta em 2 meses. Tem pessoas que ficam comigo 1 mês. Tem pessoas que fazem uma sessão. Tá, mas assim, tem gente que tu vê que já resolveu o problema e tal, mas quer continuar porque aquilo faz bem pra ela? Ou... Tem. Aí eu faço o que eu chamo de... Aí eu passo. A pessoa fica comigo 1 vez na semana, depois eu passo para 15 dias, e depois eu passo para 1 vez no mês. Entendi. E eu tenho clientes que ganham alta, e quando tem uma questão que ela consegue identificar, que aí, igual eu tô te falando, a pessoa tem autonomia, mas vai falar assim, ou para resolver, ou para pelo menos identificar, igual eu faço comigo. Quem está na ilha não vê a ilha.
Então, o que a pessoa, quando ela está numa situação que ela não conseguiu resolver sozinha, ela fala, eu preciso de alguém que esteja fora da ilha para me ajudar a olhar para isso. E aí ela vem. Então, eu tenho cliente que vem de forma esporádica. Olha, tô com uma questão aqui no relacionamento, tô conseguindo resolver. Me ajuda, vai lá, faz 2, 3 sessões, a gente fecha aquilo ali e a pessoa vai mais legal. preparada ainda para a vida. Ah, que Entendeu? legal. É assim, tu se torna uma pessoa de confiança Exato. e tá lá assim, ó, a qualquer momento para poder... Exato. A pessoa é disponível. famosa assim, Tá por aqui. que eu tô passando por isso? É. E não é sobre o outro, é sobre nós. Então, a pessoa vem e eu mostro para ela, por causa disso e daquilo. A gente identifica a raiz das coisas, né? Do porquê que ela está enfrentando certas coisas. Tanto emocionalmente, porque as nossas emoções é o nosso GPS. Loren, qual é o maior sinal de que eu estou precisando de um processo de terapia? Você deve imaginar. Era uma pergunta que eu queria fazer também. Eu imaginei. Será que eu tô precisando? Qual é o maior sinal de que eu preciso de um processo de terapia? Emoções. Se na maior parte das vezes suas emoções são positivas, eu sou alegre, eu sou relaxada, eu sou feliz, eu tenho paz. Paz é a palavra principal. Alegria, amor, eu me sinto grato. Então, se na maior parte do tempo você tá assim, beleza, tá tudo azul. Tá tudo azul, de bolinha branca dentro do vidrinho, como diz minha mãe. Mas se na maior parte das vezes você está ansioso, angustiado ou angustiada, triste, aquele aperto no peito, aquela tensão no pescoço, porque no corpo expressa as nossas emoções, o corpo acusa. E pânico, desespero, medo, tristeza. Mas sabia que assim, ó, eu pensando, nessa hora a gente sempre olha pra nós, né? Pra nossa trajetória. Parece que é uma montanha russa, né? Tipo, pô, tem momentos que dá todo esse sentimento do seu lado, daqui a pouco vai, exato. Sabe? É natural, porém, contudo, todavia. É porque existem algumas personalidades, que inclui a sua, que a gente chama de segundo a medicina chinesa, que é a personalidade do elemento fogo, que no desequilíbrio ele tem estabilidade emocional. Sim. No desequilíbrio. No equilíbrio são pessoas alegres, felizes, relaxadas, harmoniosas. É aquela dopamina em pessoa. Entendeu? Sim. Só que assim, até todo excesso esconde uma falta. Então, quando eu estou muito oscilando, aí a gente precisa olhar. Porque é igual eu tô te falando, na maior parte do tempo, na maior parte das vezes, eu preciso me sentir estável, paz, alegre. Mas é natural a gente ter, porque nós somos muito complexos, né? Nossa, nós temos 5% é consciente, o resto é inconsciente. Então tem muita coisa. Às vezes sentimos coisas que não são nossas, sabia? Sim. A gente carrega feridas, traumas emocionais, isso é cientificamente comprovado, de um avô, de uma avó, sabia? Então, porque a gente chama de imprint de memórias, né? Que a gente carrega dos nossos ancestrais. Então, às vezes, você está sentindo algo que nem é seu. Olha só. Então, é natural esse sucesso. Só que, conforme o processo de autoconhecimento vai acontecendo, você vai aprendendo a identificar o que é seu e o que não é. E quando é seu, que apenas foi um dia, mas no outro dia você acordou bem, e igual eu estou te falando, na maior parte do tempo você está bem, alegre, feliz e relaxado, tá tudo certo. É só um dia ruim, um hormônio, um intestino que não funcionou direito. Eu vejo assim, né, que a gente vai crescendo, amadurecendo, ganhando idade, experiência, e nós vamos aprendendo a lidar com algumas situações sozinhos. Isso. Mas quando a gente se conecta com alguém que já tem conhecimento, nós pulamos várias etapas. Cara, você encurta o caminho. Tu encurta o caminho. Tu já poderia estar bem muito antes. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, eu comecei com 18 anos. Tá, hoje eu tô com 39, tá, gente? Não sei se parece ou não, que o pessoal às vezes vai lá assim, não. Não parece. É igual eu quando eu falo que tô com 40. 40 esse ano, tá? Quero os meus parabéns. Então, quando eu comecei a dar aula, pô, era legal porque não era a minha primeira opção ser professor, mas era uma opção querida, sabe? Tipo, eu já dava aula no ensino médio, ajudava meus colegas e tal. Mas quando eu comecei, tinha que trabalhar, estudar. Eu disse, não, quando acabar a faculdade isso para. Mas quando acabou a faculdade, comecei a dar aula de manhã, de tarde e de noite. Eu disse, cara, que vida é essa? Só que assim, quando tu tá ali, tá ganhando dinheiro e tal, daí, pô, paga as contas, sobra um dinheirinho e tal, porque a gente sabe que, né, o professor que tá começando... Exato. Mas eu não enxergava que a educação era uma árvore de oportunidades. E eu demorei para sacar isso.
Tanto é que quando eu saquei, olha como eu tô na internet hoje. Exato. Falando de educação, sabe? Me posicionei, Exato. trabalhei a minha E imagem e tal. prosperando com Prosperando? isso. Prosperando com isso. É isso que a gente, não importa o que você faz, o que você escolhe Sim. fazer, mas é a mentalidade que você tem é que vai te levar a prosperar e ser abundante naquilo que você está Mas fazendo. pessoas me ajudaram nesse processo, tá? Ah, mas pessoas Tipo, precisam de pessoas, né? amigos com cabeças diferentes, com Isso. momentos diferentes. Então é aquela lei dos 6, né? Uhum. Então eu comecei a conversar com 5 pessoas que estavam prosperando e estavam investindo na sua carreira e tal. Eu passei a ser a sexta pessoa a fazer isso. Exatamente. Entende? Então, assim, como o ciclo também contribui Mas para eles isso. encurtaram o teu caminho Encurtaram meu também. caminho, Não, você tem que certeza. fazer sim, você tem que Tem fazer, que sabe? fazer Você já e me testou, cobra, a gente já... me cobra ainda. a gente já testou e funcionou. E realmente, o meu trabalho, por isso que eu me posiciono como mentora. O meu processo terapêutico, ele chama mentoterapia. Sim. Porque é uma mentoria com terapia. Porque justamente eu pego na mão da pessoa, encurto a jornada dela. O que eu levei anos, a pessoa leva meses. Por quê? Porque eu peguei tudo, enxuguei, coloquei meu jeito, meu know-how, e falei para ele, aquele famoso você virar para mim e falar assim, Lauren, vai na trilha tal. Aí, só que na hora que você chegar na trilha, ao invés de você pegar a direita, pega a esquerda. Porque a esquerda o caminho é menor, e não tem tanto buraco. Mentor é isso. Não, e às vezes tu acha que consertou o carro, né? Mas o pneu tá furado. Então tu vai caminhar e não tá Exato. 100% ainda, né? Ainda sem... Acha que melhorou porque deu uma melhoradinha, mas Exatamente. não tá, poderia estar muito melhor. Exato, poderia estar muito melhor. Então, assim, e aí eu ainda viro para você e falo assim, ó, aí, na verdade você ainda vira para mim e fala assim, ó, você vai andar 200 metros e vai ter um toco, vai ter uma árvore que ela caiu. Toma cuidado para você não tropeçar. Se você for de noite, então um mentor, alguém que já passou por aquele caminho, vai saber quais os buracos, os obstáculos, os empecilhos e como encurtar também a jornada, facilitar a jornada. Então, o meu trabalho, ele é para facilitar a jornada da pessoa na vida dela. Iluminar o caminho dela. Por quê? Porque eu já fiz esse trajeto várias vezes, me especializei, então eu sei, o que é famoso assim, o seu caminho. Vem comigo que eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? É mais ou menos isso. Não, cara, muito legal. Eu vou te falar, tá? Que vai se Desmistificou. criando a necessidade. E eu vou pensando não hoje, tá? Hoje eu me sinto numa situação muito boa, mas momentos que eu passei assim, cara, por que eu não procurei alguém para me ajudar e tal? Então, são essas situações, né? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Como que é ser assim, ó... Tu virou uma empreendedora já depois de um certo tempo. Na verdade, tu acha que poderia ter feito isso antes? Ter empreendido antes ou não? Tu precisava de toda essa história para te trazer até aqui? Boa pergunta. E aí? Poderia sim. Poderia ter também encurtado esse caminho? Porque assim, ó, sabe o que me fez pedir demissão? Eu abri o LinkedIn. O teu LinkedIn não tinha Não, eu tinha o meu LinkedIn, eu só abri a página do meu LinkedIn. Não, eu abri a página do meu LinkedIn, assim, aquela coisa de vou navegar, e estava escrito uma frase assim, ó, não é porque você aguenta que você precisa aguentar. Porque eu sou uma pessoa forte. Sim. Eu tive pais fortes, eu tive uma família forte, né? Filha de escravo, então eu sou forte. Então, eu aguento muita coisa. Mas não é porque eu aguento que eu preciso aguentar. Então, eu estava aguentando uma coisa que eu não precisava estar aguentando aquilo ali. Então, qual que é o processo da terapia? É que gente, sofrimento é opcional. Sim, com certeza. Dor é inevitável. Mas sofrimento... Mas sofrimento é opcional. Então, assim como o amor, né? O amor é uma opção. O amor é uma opção. Então, assim, se eu tenho uma possibilidade de aprender com você e você aprender comigo para que a gente não precise sofrer certas situações e certas coisas, por que não? Então, eu poderia, sim, ter feito isso antes, se eu tivesse tido uma orientação, às vezes até feito mais terapia. Mas assim, ó, às vezes... a gente que começou a participar de vários eventos e tal, a gente vê quantas pessoas que prosperaram, mas antes de prosperar, quantas empresas elas quebraram, sabe? Então, talvez assim, ó, tu tenha investido dentro da tua história em outras situações, sabe? Não na terapia em si, mas, por exemplo, estavas no ramo imobiliário, tu abriu teu negócio nesse ramo. Tava no sistema bancário lá, abriu um negócio lá. Sim. Chegou a pensar nessa época em apostar, em criar o teu negócio nessas outras áreas, que não é a área que tu tá hoje? Não. Não, né? Eu sempre tive cabeça CLT.
Sempre, né? Cara, eu Sempre. vou te falar que Sempre. abrir mão da CLT é difícil, É né? difícil, eu sempre tive com muito cabeça CLT. E assim, gente, ó, não é todo mundo que tem essa perfil. habilidade. É perfil. É E é perfil. nada contra quem resolve fazer um Não. concurso público, longe Cara, disso. tem muita gente muito feliz. Mas em é uma concurso escolha, público. concorda? Tem que ser escolha. É uma escolha. A gente fala assim, ó, pô, eu quero viajar o mundo e tal. Eu confesso, assim, como professor, eu não conseguiria. Entendeu? Exato. Só em sala de aula, por vários motivos, tá? Não só pela parte financeira, mas pelo meu compromisso de estar ali. Exatamente. Entende? Então, assim, eu não posso chegar hoje, vou viajar semana que vem. Não, pô, tenho meu compromisso em sala de aula. Entendeu? Então, final do ano vocês sempre pegam férias. Pô, mas é o momento mais caro das viagens, entende? Exatamente, Tá todo mundo lá, tá sempre lotado. Então, assim, são escolhas, entende? Tem que ser uma escolha. Tem que ser uma escolha de acordo com a essência, tá? Sim. Existem muitas pessoas que estão vivendo hoje casamentos, profissão e lugar que mora, não porque elas escolheram, na verdade, ou porque elas estão honrando a escolha de alguém, ou porque elas estão... ou porque o pai e a mãe sonhavam com aquilo ali. Então, desde que você esteja no CLT, no concurso público, no empreendedorismo, sendo empresário, e for uma escolha baseada no seu propósito de vida, mas eu quero abrir um parêntese, tá? As pessoas hoje estão muito falada essa questão de propósito. Ai, meu propósito. E as pessoas quer maquiar assim como se propósito fosse uma coisa muito grande, muito enfeita. Gente, sabe o que é propósito de vida? É você ter prazer de fazer o que você está fazendo. Sim. Isso é propósito. Tem gente que hoje está depilando, está sendo cabeleireira e que amam tanto, ela está vivendo o propósito dela. É que às vezes a pessoa quer maquiar muito e quer desenhar muito esse propósito que tem que ser conhecido. Cara, propósito é você fazer a diferença das pessoas que convivem com você. Então, voltando, é assim, ó, se você está trabalhando com o que você está trabalhando hoje e você sente recarregado, você sente prazer, você gosta da segunda-feira, não significa que você não vai se cansar e que vai ter... Tem dia que eu... Cansa pra caramba. Tem dia que eu fico assim, que eu não quero atender. Tem dia que eu não quero atender. Eu fico, eu vou atender. Só que aí é tão engraçado, É a disciplina daí, né? Vai a disciplina, o compromisso, a responsabilidade, mas eu vou te dizer uma coisa que acontece quando a gente está trabalhando com aquilo que ama e o propósito da gente. Eu posso estar assim, TPM sem saco para atender. De verdade, tem dia que eu vou atender na força, mas depois que o atendimento começa e termina, eu já fico assim, quer mais, porque aquilo sobe uma energia dentro de mim. Então, como eu já sei disso, quando eu tô naquela vibe de, eu tenho que atender, eu já sei que depois do atendimento eu vou estar me sentindo outra. E é fato e verdade. Então, não é que você não vai se cansar, mas aquilo ali não vai te descarregar. Há uma grande diferença entre você trabalhar com algo que está te recarregando ou com algo que está te descarregando. Quando eu estava no finalmente do corporativo, ali do meu trabalho, eu me sentia totalmente drenada, descarregada. Chegava sexta-feira, aquele famoso assim, chegava no domingo, sabe a angústia do domingo? Tocou a música do Fantástico? Tocou a música do Fantástico, 4 horas da tarde do domingo, te deu uma angústia, troca, porque significa que a gente chama de tem um nome que eu esqueci agora, mas é tipo uma depressão. É uma depressão... Tem um nome no nosso meio, que eu esqueci agora, mas é um sintoma, tá? É um sinal de que algo está errado. É porque às vezes a gente acha, vai passar. E não passa, né? Persiste aí, tem um dia bom e 10 ruins. Aí depois mais uns 2 dias bons e mais 20 ruins. É bem isso mesmo. Então, ou então você vive vida, né? Para viver o final de semana, né? E assim, ó, a profissão, queira ou não, é a nossa segunda casa. Né? Cara, é uma das... O trabalho... Imagina, você tem que estar bem no trabalho. Você gasta horas dentro do seu trabalho. E assim, gente, ó, o que eu imagino, né? Quando a gente não tá bem no lugar e tal, cara, não vai fazer mal feito. Fazer mal feito é pior. Exatamente, não, entendeu? Com certeza. Se tá lá, se tu propôs a tá lá, se é necessidade, se não é tal, faz bem feito, cara. Tu tá lá, atende bem. Exatamente. Isso com certeza vai melhorar teu dia, ponto. Com certeza. Não é? Então, faz bem feito. Só que se tu acha que não tá no lugar correto, aprende o máximo possível naquele lugar. Exato. Porque por mais que tu queira uma outra profissão, fazer outra coisa, tu tá criando habilidades que vão te fazer ser diferente naquela outra situação que tu tá indo. Então, eu vejo muito isso hoje na internet.
Pô, o pessoal olha pra mim, às vezes, não tive um professor assim e tal, que é o sentimento que o pessoal Ai, explora dá ali, né? mesmo. Eu acho que eu não teria bombado em matemática se eu tivesse tido um pôster na minha vida. Mas eu tô construindo a minha carreira na internet, entendeu? E talvez, como professor, se eu não tivesse sido professor, eu não teria atingido um público tão grande assim. Com certeza. Então, eu transformei uma situação que pra mim sempre foi boa, sala de aula e tal, talvez Numa melhor ainda, né? numa nova profissão, que tá me trazendo oportunidades que eu não teria em sala de aula. Não é verdade? Então, por exemplo, agora dá para escrever um livro, as palestras já são realidades e tal, e dentro disso tudo que você falou, sabe? Se eu tivesse talvez procurado alguém para me ajudar e tal, algumas etapas eu teria pulado. Porque parece, o outro fez, a sensação que dá que foi sorte. Não, gente, tem todo cara, aquilo que eu todo um falei, né? O caminho, sofrimento, tem um sofrimento igual não precisava ter passado o burnout, né? Se eu tivesse Sim. feito essa escolha, encarado isso com mais seriedade. Então, esse recado é importante. A dor, ela é inevitável, agora o sofrimento é opcional. E quando a gente procura alguém, uma ajuda, a gente está evitando sofrimento. Por exemplo, sofrimento de um divórcio. Se você procura ajuda no início que você está enfrentando um problema na sua relação, e para você tentar identificar, ver o que está acontecendo, por que está acontecendo, quais são as raízes, você vai evitar o sofrimento de um divórcio. Porque divórcio é sofrimento, fora outras coisas. Uma coisa importante que tu falou também, gente, existem 3 pilares mais importantes na vida do ser humano. Sabe qual é? Não. As 3 decisões mais importantes que impactam em tudo na vida do ser humano. Com quem eu me caso, com que eu trabalho e o lugar que eu moro. Se algum desses 3 estiver desequilibrado, não adianta. Não vai. Não vai. Aí, tanto que as pessoas chegam, eu já pego os 3 pilares. Repete lá. Com quem eu me caso, com que eu trabalho e o lugar que eu moro, sentido geográfico mesmo. Tu gosta da cidade que você mora? Tu tem prazer, tu tem alegria, tu acorda de manhã, tu admira a cidade que você mora, entendeu? Não é que ela não tem defeito, mas é gostar mesmo. Gostar. E outra, pessoa que você se relaciona. É saudável, é gostoso, é leve, flui. E o que eu trabalho, porque foi isso que você acabou de falar. A gente passa grande parte do nosso tempo no trabalho. Se eu trabalhar com aquilo que eu não gosto, como é que vai ser? Sim. Ou se não tiver alinhado com o meu propósito de vida, com a minha essência. Olha só, para a gente fechar essa questão de essência e trabalho. Quando eu fiz uma das mentorias, que foi medicina chinesa, porque a medicina chinesa as pessoas acham que é só acupuntura, mas não é. Tem uma perninha da medicina chinesa que ela chama biotipologia, que é a personalidade, segundo os elementos da natureza, que todos nós temos, tá? Quando eu fiz isso, eu descobri que eu era comunicadora nata, segundo a minha personalidade. E aí, quando a pessoa falou para mim, você é extremamente comunicadora, pessoas do elemento fogo, tá? Até aos pouquinhos você vai conhecer. Aí eu fiz assim, ó, comunicadora? Que legal. Aí eu não via, olha só a identificação, eu não me identificava com a comunicação, eu achava que eu não me comunicava bem, tá? Só que ela falou para mim, sua personalidade sua essência, tu é comunicadora nata. Só que eu não rejeitei aquilo, porque eu estava num processo de me autoconhecer. Aí eu comecei a me observar. E aí eu fui percebendo que, de fato, eu tinha habilidade para me comunicar. E o que eu fiz? Melhorei. Sim. Muito. Melhorei muito, porque aí eu fui potencializando mais ainda isso. E aí, quando eu me via me comunicando e tal, fazia palestras, eu falava, cara, eu sou boa mesmo. Cara, nossa, que legal. Então, isso é a essência. Tem muitas habilidades que as pessoas têm, que é inato delas e que elas não conhecem. Por quê? Porque elas não se conhecem. Até você chegar nela e falar, não, você é assim. Eu não sou, não. É sim, vou te provar. Aí eu provo pra pessoa. Vem cá que eu vou te provar. Vem cá que eu vou te provar. Sua personalidade, que é aquilo que é o recurso que eu te falei, né? Todos nós temos os nossos recursos positivos, que é parte da nossa essência, e aquilo que é a tendência negativa. E tem muita gente na tendência negativa, vivendo as tendências negativas dela por não saber os recursos. Sim. Por não saber o positivo. Entendeu? Entendi. Ó, a gente tá quase chegando ao fim. Deixa eu fazer uma pergunta agora. O que a Lauren hoje tem de diferente dos mesmos profissionais da área? O que te difere dos demais? O que te torna, assim, sabe, especial? Sim, tem um recurso da minha personalidade
e da minha experiência de vida, que aprimorou muito isso, que eu chamo de intuição e feeling. Então, eu vejo o que muita gente não vê. Eu percebo coisas que muita gente não percebe. Então, o que for para me diferenciar de outros profissionais é como se... É que não tem como você explicar o que é uma intuição, né? Sim, mas vamos dizer assim, tu identifica de forma fácil, assim, a... Muito fácil. Boa. Eu tenho uma Que é uma habilidade. dificuldade, né? É uma dificuldade, não é todo Identificar mundo no que outro... tem esse feeling. Sim. Foster, as pessoas que às vezes me seguem no Instagram, eu já sei que eu vou atender. Quem eu vou atender? E qual é o problema que tá? Eu não sei te explicar. Eu só sei que eu sei. Eu acho que intuição é isso. Você não sabe explicar, mas você sabe. E quando a gente está vivendo a nossa essência, muitas pessoas têm muita intuição. Tu também tem. Faz parte da tua personalidade também. E quanto mais conectado com a nossa essência, mais a intuição fica aguçada. E é aquilo que eu te falei, o fato de eu ter trabalhado desde muito nova com pessoas e ter crescido num ambiente familiar que eu cresci e ser a mais velha, eu desenvolvi de fato habilidades e feeling que não se compra em um curso de mentoria. E também a facilidade que eu tenho de ser muito cirúrgica no meu atendimento. Eu atendo muitas pessoas. E igual eu estou te falando, são empresárias, empresários que eu atendo. E eu percebo o quanto eu consigo ser sucinta, objetiva e cirúrgica naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Por quê? Porque eu consigo ver além. É uma coisa que realmente eu não consigo explicar. Mas é o que me difere dos outros profissionais. Ó, que legal. Olha, já deu até vontade de você aqui já... já vou ligar lá. Eu me vendi, Foster, pra você. Gente, excelente. Bom, a gente está aqui então, como vocês podem ver, num estúdio maravilhoso do Alquimia. E fica o convite para quem quiser também bater esse papo aqui conosco. Tem aqui todas as redes sociais possíveis para que vocês possam ver nosso trabalho. Valeu, gente. Estive aqui com a Lauren Lourenço, essa simpatia, essa profissional de sucesso. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. E tamo junto, tá, gente? Dá teu tchau aí, pessoal. Obrigada, gente. Até e, ó, mais. Vamos olhar aqui para eles, ó. Não esqueçam, hein? Vão estudar. Vão Valeu. estudar.